Simão Zigband. Simãozinho. Pô, Simão, trabalhamos juntos no Notícias Populares. Ô, Muito Simão, bem. eu me lembro quando você entrou na redação com aquela calça meia larga, meio caindo, chegando assim, Sei, e já foi sentando na entendi. editoria de polícia. E ali Veja nós você. saíamos praticamente semanalmente, várias vezes por dias da semana, atrás de matérias Sim, policiais, fazendo ronda e indo de delegacia em delegacia, grande São Paulo toda. E de vez em quando nós parávamos ali na delegacia em frente de Itacoaxetuba, comíamos um quibe e muito continuávamos bem. a percorrer toda aquela ronda policial atrás de boneco, atrás de defunto, atrás de chacina, um desafio atrás do outro. E eu me lembro que uma vez, Faz... irmão, e nós Sim, chegamos aí num cemitério de Campana, porque uhum, tinha uns caras lá que estavam sendo levados para a polícia, que iam sim, dedurar uns bandidos que estavam aí. Nós ficamos horas e horas ali no cemitério esperando as coisas acontecerem. E é conseguimos fazer uma verdade. matéria legal, bacana, show de bola. E quando nós chegamos no jornal, todo empolgado, que nós tínhamos feito uma matéria muito legal, que nós tínhamos pegado, a polícia tinha prendido os caras, e nós estávamos com toda a matéria pronta, com fotos e tal, o chefe vem bravo para cima da gente, dando uma bronca, porque nós É verdade. tínhamos trabalhado demais. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Geralmente o chefe dá bronca porque os caras trabalham de menos. E nós levamos uma bronca porque tínhamos trabalhado demais. Lembra disso, Isso Simão? mesmo. Claro que sim. E nessas nossas aventuras tinha sempre um motorista. E os motoristas faziam parte da equipe. E tinha um lá, Simão, que era louco para apresentar a prima dele para você, a tal de Petronilha. Uma mulher E que ele dizia que era fantástica, que pilotava um trator como ninguém. E esse é cara, toda verdade. vez que nós saímos, não, que a Petronilha, você precisa conhecer a Petronilha, e esse nome nunca me saiu da cabeça, nunca mais. Você Lembra se disso, apaixonou. Simão? Claro que sim, José. Tudo bem, obrigado aí por você me convidar, né, para vir fazer essa live. Agora está na moda, né? Agora no confinamento ainda mais, né? As lives estão se tornando uma realidade, né? Então, de fato, nós tomamos uma bronca por trabalhar demais, né? Foi no cemitério São Luís, né? A gente estava atrás de uns matadores de aluguel, uns pé de pato, né? O nome do matador era Zé Danaia, né? E a polícia fez um cerco e nós acompanhamos, né? E veio até helicóptero, né? E nós ficamos dentro do cemitério, porque eles moravam num lugar que dava para o fundo do cemitério. Esse matador, o Zé Danaia, veja o nome do homem, era um pé de pato, ele era um matador de aluguel que saía pago pelos comerciantes da Zona Sul, né? Ele saía matando os bandidinhos, né? Que praticavam pequenos assaltos e tal. E a polícia teve que tentar coibir esse tipo de crime, né? Porque era uma justiça com a própria mão, né? Isso mesmo, João. E aí, de fato, nós passamos praticamente o dia inteiro escondido dentro desse cemitério, do cemitério São Luís, né? E quando voltamos para a redação, o nosso chefe era o Ebrahim Ramadan. Aí nós dois tomamos e voltamos todos sujos, além de tudo, né? Foi um dia bem ruim, assim, né? Aí tomamos uma bronca, ele falou, vocês pensam que o jornal pode ficar esperando vocês? Né? A gente precisa fechar a matéria, né? Onde que vocês estavam? E no É fim verdade. deu uma boa matéria, claro, um matador de aluguel, um pé de pato, um justiceiro, na É. verdade, esse era o termo mais apropriado, rendia a matéria por notícias populares, né?
Mas fala aí, Zé, o que que você quer saber exatamente, Então, na então? realidade, é o seguinte, irmão, eu só quero te agradecer. Te Ah, agradecer porque, tá. assim, o objetivo da criação do grilo na foto Sim, é uma forma de agradecer às pessoas que, de uma certa forma, na minha carreira profissional, sim, contribuíram pela minha formação como repórter fotográfico. é Ou através verdade. do exemplo, ou através do companheirismo, ou através da solidariedade, ou através dos ensinamentos do dia a dia. E eu me lembro, Simão, que uma das coisas que você muito me estimulou, talvez você não saiba disso, mas assim, Possivelmente não. toda vez que nós saíamos, você vivia Sim, contando da sua juventude, sim, que quando sim. você era adolescente, você se embrenhou no mato, foi lá para o Peru e depois atravessou a fronteira, foi chegando a pé pelo Acre, enfrentando índio e tal, uma aventura Não tinha índio, não. maravilhosa, né? E eu, como escoteiro, não tinha ainda passado uma aventura tão emocionante como você tinha passado na época. E aquilo ficava no meu imaginário, que um dia eu queria fazer uma aventura dessa e tal. E isso me estimulou mais na frente, muitos anos mais tarde, a fazer algumas aventuras. Mas você foi Muito bem. um grande inspirador. E O sempre que que é nessas isso? nossas Eu que saídas, agradeço. e sempre nessas nossas saídas, a gente nunca teve tempo para, assim, conversar sobre a origem das coisas. E uma coisa que eu Muito sempre bem. quis ter curiosidade, Simão, é de Sim, saber o começo de carreira das pessoas que trabalharam comigo. Porque quem olha assim e vê hoje na nossa faixa etária, acha que foi tudo muito sim, fácil, né? Que nós entramos no claro. jornal, que as coisas aconteceram. E não é bem assim. A origem é muito motivadora. E é por isso que eu queria saber de você, Simão, nessa nossa conversa, Sim, como foi que você entrou no jornal? Quando você claro. se realmente deu conta de que você se queria ser um repórter, viver essas aventuras, né? É isso que eu queria saber, Eu, Simão, que para que as pessoas que estejam nos vendo também sintam essa motivação que eu tive quando a gente saía junto fazer parceria. muito bem, Zé. A questão é a seguinte, veja como é o mundo moderno, né? Eu, historicamente, minha vida foi entrevistar as pessoas, né? E você é repórter fotográfico. Eu redator, né? Editor. E você, repórter fotográfico. Agora, com essa modernidade, o que está acontecendo? O repórter fotográfico tá entrevistando um repórter de texto, né? Mas eu me tornei jornalista por uma. Às vezes as coisas acontecem sem você premeditar muito. Eu estudei, eu fiz colégio e fiz faculdade de jornalismo. Antigamente era necessário. Eu, particularmente, defendo que ainda se faça e que o diploma de jornalismo tenha valha, né? Porque, de fato, ele perdeu muito peso, né? Hoje você pode trabalhar numa redação sem ter diploma, o que é um equívoco, né? Mas tudo bem. Tem bons jornalistas com diploma, tem, tem bons jornalistas sem diploma, né? Não é o diploma que vai fazer o jornalista, né? Mas eu entrei na profissão, primeiro porque eu tirava nota alta de redação, né? Então, eu fazia uma redação na escola e tirava 9, tirava 10, tirava 9,5. Então, isso me entusiasmou, né? E a outra questão que me levou ao jornalismo é que, na minha cabeça de jovem, de adolescente, né, eu queria mudar o mundo, queria fazer um mundo melhor e lutei para isso, né? Eu acho que até hoje todos nós continuamos lutando por isso, né? Para fazer um mundo melhor, seja com que formação for. Você, por exemplo, é escoteiro, mas eu tenho certeza que você é um excepcional repórter fotográfico, tem prêmio, né? Mas, então,
esse era o fundamento do jornalismo, né? Na minha época, quando você entrava, era para tentar mudar as coisas, né? Então, primeiro... E aí eu tinha nota boa, a minha mãe conhecia um senhor que conhecia um dono de um jornal que não existe mais, que é a Gazeta da Freguesia do Ó. Gazeta da Freguesia. E ali eu escrevi o meu primeiro texto, que era sobre a crise do petróleo. Isso deveria ser 1970 e alguma coisa, fim dos anos 70, né? 78, 79, né? E assim eu comecei a trabalhar de graça, né? Começava na profissão sem ganhar nada. Na verdade, você trabalhava de graça e se você tivesse que pegar a condução, você pagava do seu bolso. Se tivesse que comer um lanche, você mesmo... meus pais, no caso, me davam dinheiro para eu comer um pastel, tomar um refrigerante, né? Pegar o ônibus para ir até a freguesia, não tinha metrô. Bom, até hoje não tem metrô na freguesia, para falar a verdade, apesar das promessas. Então, eu comecei assim, né? E depois eu trabalhei numa revista da comunidade judaica que chama Revista Shalom. Também não existe. Muitas coisas que nós trabalhamos hoje não existe mais, né? Foi sendo consumido pelo tempo, né? Até que eu cheguei no jornal Notícias Populares. Não, na verdade, aí eu tive meu primeiro emprego de trabalho, né? De emprego registrado em carteira, que foi na Folha Metropolitana de Guarulhos. Lá eu conhecia um cara falando, não, você vai lá na redação e procura o Vicente de Aquino. Foi o cara que, de fato, me deu o primeiro emprego em carteira. Em carteira. E na Folha Metropolitana eu trabalhei, eu acho que 1, 2 ou 3 anos, já não me recordo mais, né? E depois eu saí. Olha só como é a vida, né? E depois voltei para fazer um freelancer, que o editor de polícia estava de férias. E aí eu fui lá e comecei a fazer a cobertura de polícia para a Folha Metropolitana. E deu um problema, né? Nessa cobertura de férias eu não tinha sido contratado. O editor disse assim para mim, teve um assalto a uma joalheria em Guarulhos, isso 1980 e alguma coisa. Daí ele me deu um papel e falou assim, você não vai publicar a matéria sobre esse furto à joalheria, o roubo, o furto. Eu falei, tudo bem, peguei, botei o papel e saí para a rua. Era um dia que não tinha nada. Eu também comecei a fazer distrito, delegacia de polícia. E cheguei numa delegacia lá, na periferia de Guarulhos, né? E aí tinha, de fato, um assalto, mas era saidinha de banco, não era joalheria. Eu falei, putz, ganhei o dia, não tenho nenhuma matéria, vou aqui. Aí os caras cercaram o cara que estava com os documentos e levou dinheiro, que era para pagar os funcionários e tudo, e tinha aliança, enfim. Quando eu cheguei e daí eu fui lá e botei tal, assalto assim, assado. Aí quando eu cheguei, no dia seguinte o editor me chamou. Pô, eu não falei para você não publicar essa matéria? Eu falei, que matéria? Não, essa matéria aí desse assalto. Falei, mas você me disse que era um assalto à joalheria, né? Olha como é que é o jornalismo, ele é tinhoso, né? É cheio de filigranas, né? Aí quando eu olhei no papel, aí sim eu puxei, era o nome daquela empresa. Mas o que ele me tinha me pautado é que eu não deveria fazer um assalto em joalheria. Eu, de fato, em Guarulhos não tinha nenhuma joalheria, ou se tinha, deveria ser uma única, né? Naquela época. Hoje deve ter mais, né?
Mas com esses... E aí eles me mandaram embora. Veja você, comecei já sendo mandado embora na cobertura de férias. E aí tudo bem. Aí depois eu consegui receber todos os direitos, porque eu já era funcionário antigo da Folha Metropolitana, né? Fui lá em audiência, né? E com esse material eu apresentei por Ebrahim Ramadã, o editor do Notícias Populares, e assim entrei no Notícias Populares. E assim conheci você, né? E o NP era uma excelente escola, de fato, né? E tinha várias, você mais do que eu, né? Porque o redator, né? Já naquela época, hoje então mal saí da redação, né? Mas antigamente quem tinha que andar era o repórter fotográfico. Então, lá era você e outros colegas, aí o Zé Maria, tinha o Martins Filho, Soichi Tokai, né? Já falecidos possivelmente, né? Mas o repórter fotográfico tem que fazer o local, né? Isso sempre norteou a vida de um jornalista como eu, porque eu conseguiria resgatar as informações ou por um outro colega, por várias fontes, mas o repórter fotográfico já tinha uma condição ingrata, né? Se ele fosse no bar tomar um café e tivesse acontecendo uma coisa que outro repórter fotográfico tivesse e ele não, nossa, na nossa época isso dava demissão. Hoje você tomar furo, né? Antigamente se tinha orgulho disso, né? Você tomava furo, ou você dava furo nos outros, mas o repórter fotográfico não. Se ele estivesse no local e não tivesse a imagem que o cara do outro jornal tinha, ele estava na rua. Claro, em casos extremos, mas ele ia tomar uma chamada, né, ia ser chamado e falar, pô, mas como que o seu colega ali tem essa foto e você não tem? Né? Servia também para televisão, né? Mesma coisa. Depois do NP, eu trabalhei no Diário Popular, que também depois virou Diário de São Paulo, também foi um jornal que acabou, né? Mas eu fui pauteiro do SBT. Eu fui o primeiro pauteiro do SBT, na verdade, né? O SBT era a TVS, né? Entrava, você lia a notícia no ar, assim, não entrava uma imagem. A notícia passava como se fosse um teleprompter, assim. Aí eu fui o primeiro pauteiro, eu comecei a pautar o jornalismo do SBT, né? E é interessante, precisa ter. Essa era a minha especialidade na televisão, eu trabalhei 8 anos em TV, né? E o pauteiro, só querendo fazer um parênteses, o pauteiro, Sim, sim. eu defino ele como um dos caras mais importantes do jornal, porque é ele que tem que ter toda aquela sacada do que é notícia, do que não é notícia. É o pauteiro que cria os heróis também, porque o pauteiro que sabe a pauta que é boa, que aquele profissional vai dar conta ou não vai dar conta, é ele que sabe quem na equipe tem a competência para fazer determinada pauta. Então, eu sempre achei que uma das coisas que deixou o jornalismo um pouco cair nos últimos anos foi a ausência de bons pauteiros, porque com um bom pauteiro você tem um bom jornal durante o dia, não é não, Simão? Não, é curioso, porque... Então, por exemplo, eu trabalhava no SBT, então, às vezes eu entrava de domingo, estava lá o Silvio Santos fazendo o programa, né? Só tinha eu na redação. Eu era porque o pauteiro, na verdade, o de televisão é um pouco diferente do de jornal, né? Então, eu tinha que ler todos os jornais, então eu fazia o jornal de véspera, né? Então, eu tinha que montar o que ia ser produzido no dia seguinte, né? O pauteiro de televisão é assim. Então, eu tinha que ler tudo, tinha telex, antigamente era... Hoje, com a tecnologia, tudo Tudo isso virou... acabou. Tudo acabou, mas eu tinha que vir um telex, assim, um teletipo, né? Tudo que
que vinha escrevendo com notícias, né? Aí eu tinha que montar, porque é um pouco diferente do pauteiro de jornal, porque a equipe já estava programada, a equipe então entrava às 6 horas da manhã, uma equipe, né? E já ia, e você tinha que arrumar uma matéria. O pauteiro não pode deixar uma equipe parada na redação, né? Porque isso é contraproducente. Sim. Então você fazia um espelho, né, de pauta, né? Às 6 horas a equipe tal vai fazer o rescaldo do incêndio que teve em determinado prédio. Às 7 horas a segunda equipe que vai fazer tal, é tudo assim, tudo bem programado, tudo bem elaborado, né? O repórter, inclusive, se baseia pela pauta que o pauteiro... Aí, claro, tem uma chefia que vai olhar a sua pauta e vai decidir. E a gente tem uma máxima no jornalismo de televisão, especificamente, que falava assim, a melhor pauta é a pauta que cai. Então, você fazia 10 matérias produzidas de economia, de política, de geral, né? Só que chegava na hora, tinha um tiroteio não sei onde, aí a primeira pauta já rodava. Aí o presidente vai vir para São Paulo por acaso, já tem que deslocar essa equipe que estava programada para isso. Então, aí é o jornalismo do dia a dia, né? Que é o melhor, que é o melhor. Mas, Hoje, Simão, você tinha uma... Só fazer um parênteses. Você tinha uma qualidade que era admirável. Por quê? Nós saíamos para fazer as rondas e nós não sim. tínhamos pauta nenhuma. Era só chegando lá que você ia filtrar aquilo que era notícia e o que não era. Lembra disso? Não, Então, esse tipo de... essa, Pode falar, essa, Zé. essa experiência que você tinha foi muito útil, então, para quando você chegou a ser um pauteiro, né? Na TV, né? Sim. No Notícias Populares, na verdade, eu cobria... O Notícias Populares tem muita coisa pitoresca, né? O jornal em si já era muito pitoresco, né? Então, o Ebrahim Ramadan era desculpe falar, né? Ele era um cara, era um gênio, assim, do jornalismo impresso. Não bajulando ele é mas ele tem que de César o que é de César, né? Então ele falou assim para mim: olha, nós precisamos vender jornal nos bairros. Falou o Ebrahim Ramadan, o editor do Notícias Populares. Então você vai nas delegacias dos bairros procurar notícias para vender jornal no bairro, né? Então eu tinha 20 distritos de São Paulo que eu percorria. Eu não, aquela coisa que aconteceu com o Justiceiro e tal, não era a minha especialidade, na verdade. Eu não era um repórter de campo. Eu era um repórter de procurar notícias sensacionalistas, assim, vamos falar, que chamasse a atenção do público nos bairros. Que nem o cachorro cheirando a roupa do É. defunto? Não, mas você vê, nós fomos para Diadema, tinha tido uma chacina. Uns 5 mortos, talvez. Nós chegamos um pouco atrasado. Aí você, Zé, teve a sensibilidade, né, que Ou isso é sorte, uma né? característica... não é sorte, a sorte era a gente ter chegado lá e visto os corpos no chão. Né? Mas como a gente chegou depois, aí tinha sangue parece que a camisa ainda de um dos mortos, eu não me lembro exatamente, porque faz tantos anos, né? Aí o cachorrinho estava lá cheirando aquela poça de sangue, e aí você, tchac, e isso de fato virou notícia. Mas eu estava te falando que a minha especialidade no Notícias Populares era cavar a notícia, né? Nos bairros, né? O Ibrahim queria que fomentar a venda do jornal do bairro, falar, não, precisa sair alguma coisa da Lapa, da freguesia, do Bom Retiro. E aí eu percorria 20 distritos. E aí fazia a leitura dos boletins de ocorrência, né? Então eu chegava nos distritos, chegava para o escrivão, tudo bem, tal. Aí eles me davam um bolo de boletim de ocorrência, eu ia procurando. E aí achei coisas
das mais pitorescas, né? Porque tudo se registra na delegacia, né? O cara que matou a mulher era o homicídio que fazia, não era eu. Eu fazia o pitoresco. Ah, o cachorro mordeu a bunda da mulher. Dava o dono, a vítima ia lá registrar. E isso mordeu a bunda da mulher lá na Vila Brasilândia, né? Uma vez colaram um cabra no gancho do orelhão. Ainda tinha orelhão naquela época. Pegaram, passaram cola e colaram o cara no orelhão, né? E essas notícias fora o brilhantismo das outras notícias, né? Porque o Ebrahim, ele sacou naquele momento que era que ele dava, a gente fazia muito crime, você fez muito crime, eu fazia crime, mas no fundo, o Notícias Populares era um jornal de crime popular, né? Como dizia o nome, mas o Ebrahim teve uma sacada, que era a questão econômica. Falar, o trabalhador pode não sei o quê, recolher o fundo de garantia, pode não sei o quê. Quando houve o plano cruzado, o Notícias Populares, alimentado pela cabeça do Ebrahim Ramadan, vendia 400 mil exemplares, né? Os jornais não vendiam isso, né? Não vendiam, só a Folha, o Estadão vendia, mas por assinatura. Mas quando chegava de noite, você às vezes ia num bar, ia num restaurante, já tinha um cara te vendendo o NP do dia seguinte, né? Você já comprava na véspera o Notícias Populares. E no plano cruzado, o NP chegou à marca de 400 mil exemplares, né? É um número muito significativo, né? Sim. Muito. Hoje em dia, eu acho que tem muito jornal grande que não vende 400 mil exemplares por dia. Vende na assinatura e olhe lá, hein? Porque o impresso, de fato, enfrenta, assim, foi mudando a modalidade de jornalismo. Nós estamos aqui fazendo jornalismo, né? Que eu chamo de TV Grilo, porque o seu apelido, para mim, né, é um apelido carinhoso. Grilo, você é o Grilo, né? Você é o Grilo. É o Grilo. Grilo na foto, como é o nome do seu programa? O canal é Grilo na foto. Então, para você ver, né, que é o seu apelido, como eu te conheço. Eu acho que era o apelido do seu pai, inclusive, exatamente. Se eu não me engano, né? Porque nós nos conhecemos há muitos anos, né? E assim, e a profissão é muito diversa, né? O jornalismo é encantador. Agora, Simão, você passou de um jornal de bairro, lá na origem da sua carreira, foi para um jornal lá em Guarulhos, passou pelo Notícias, foi para a TV, quer dizer, você circulou bem. Circulei. E agora você é escritor também, né? Escreveu seu livro e colocou nas páginas aquela aventura que tanto me encantava quando a gente saía e você contava. Conta do livro, Simão. Então, Zé, eu demorei tanto para escrever um livro, né? Eu já deveria ter feito isso antes, né? Porque primeiro que é uma experiência muito saborosa, né? Você contar a sua aventura. Claro, o meu livro, eu vou também entendendo um pouco mais do procedimento, mas eu tive que construir ele todo. Primeiro que escrever quase 130 páginas, como é o caso do livro, é diferente de você escrever para um jornal. Levanta mais aí para... É que aqui sai no ponto, sai ao contrário, né? Não, aí não. Eu vejo direito. Tá direitinho. Então, esse livro aí que o Zé está mostrando foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu já deveria ter escrito outros, né? Ele me deu muito prazer, porque você pode escrever, esse é seu, na verdade, né? Você passa a vida escrevendo para os outros ou fotografando para os outros, mas esse não. É a primeira produção que eu fiz para mim, assim, de verdade, né? E escrevi essa aventura que você se refere, que acabou numa caminhada
na selva, de 66 quilômetros, né? Eu fui para o Peru, fui para a Bolívia, para o Peru, num grupo de 8 estudantes, né? E, no fim, meio sem querer, assim, né? Não tinha muita dimensão do que eu estava fazendo. Hoje eu não faria, né? Aí eu peguei um avião da Força Aérea Peruana, desci no meio e falei, bom, eu estou no Brasil, né? E de fato eu atravessei do Peru para o Brasil, fazendo uma caminhada de 66 quilômetros da selva que não estava previsto, porque o avião quebrou e só viria depois, 15 dias depois. Então, eu tive que andar, porque eu precisava voltar com urgência para São Paulo, né? E aí, putz, é muito inebriante, para falar a verdade, né? Hoje já não existe aquilo que eu vivi, né? Não existe. A selva amazônica já está parcialmente destroçada e agora mais ainda. Isso eu conto um pouco nesse livro, mas Sim. é muito en passant, né? Eu juntei uma experiência pessoal de caminhada na selva que é inesquecível, claro, tanto é que se transformou num livro, né? E agora está disponível na Amazon, porque eu fiz uma tiragem pequena também. E agora as pessoas já podem comprar pela Amazon, ler em tablet, ler no notebook, ou ler até no celular, né? E essa caminhada na selva e toda a viagem em si me marcou muito, porque eu tive que me virar, né? Tal qual um escoteiro, né? Guardadas as dimensões, porque eu era meio maluquinho, os escoteiros são mais disciplinados mesmo, né? Mas eu me vi em situações muito difíceis, né? Só uma das passagens do livro, eu saio da caminhada na selva todo imundo, né? De chinelo havaiana, o tênis já tinha rasgado, a calça já não tinha roupa limpa, né? E na viagem nós conhecemos um piloto da Força Aérea Peruana que era amigo do governador do Acre. E aí nós chegamos em Rio Branco, nós fomos detidos pela Polícia Federal. Primeira coisa que aconteceu, pisamos em Rio Branco, parou uma viatura do nosso lado, desceram 5 policiais, nós fomos detidos. A gente tinha alguns livros que era a época da ditadura ainda, eles consideravam livros subversivos, né? Aí, não, deixaram a gente no hotel e falaram, nós vamos segurar, amanhã vocês vão prestar depoimento na Polícia Federal. Olha que história, Zé. Então, chegou de manhã, eu fui prestar depoimento na Polícia Federal, e chato, né? O que você está fazendo? São livros subversivos, isso aqui dá cadeia, o delegado me falou. Aí tinha um escrivão, que eu não me lembro o nome, que era um judeu. Aí ele olhou meu nome, Simão Zigband. Você é judeu? Sou. Aí a coisa começou a relaxar, né? Aí aquela tensão, vocês são subversivos, vocês estão levando o livro subversivo para o Brasil, isso aqui é o delegado falou isso para a gente. Não, isso aqui é uma ditadura, vocês não podem ficar trazendo esses livros, porque no Peru estava liberado, né? Nós compramos livros do Marx, tal, vendia a preço de banana lá em Lima, em Cusco. Aí o delegado falou assim, nós vamos passar um rádio lá para São Paulo e para o Rio, que eu estava com um parceiro, né? Se vocês não tiverem nada, eu vou liberar vocês. Aí a gente ficou lá e, no fim, acabaram liberando. Aí nós saímos da Polícia Federal, que a gente se apresentou bem cedinho, né? Nos livramos da cana dura, assim, vamos dizer, né? Aí encontramos o piloto e a sua esposa e eles estavam indo para o encontro do governador, né? Então, saímos da Polícia Federal, entramos no Palácio do Governador. Aí chegamos lá, a gente ia pedir para ele botar a gente num avião, né?
E no fim não tinha, daí eu tive que voltar de carona, não tinha mais dinheiro, e assim é a história do livro, né? Fantástico. Mas você sabe que eu tenho uma história ruim no NP, que é uma outra história, né? Eu fui num baile de carnaval lá no litoral norte. E aí eu estava lá, e era sábado de carnaval, e eu tinha tomado todas, né? E estava com umas moças, assim, uns amigos, e aquela alegria. Aí quando eu estou saindo do baile, aí para a viatura. Aí o policial fala assim, o que você tem na mão aí? Eu falei, não, eu tenho a chave do meu carro. Por quê? Algum problema? Eu perguntei para ele. Eu já estava bem alterado, assim, pelo sábado de carnaval, né? Aí ele falou assim, não, como assim? Como? Entra aí na viatura, ele me falou. Eu falei, não entro. Entra, não entra. Eu falei, pô, mas você está me dando um flagrante de chave de carro, né? Peraí, eu sou o repórter do Notícias Populares. Aí mostrei a credencial para ele, para o policial, para um sargento da PM. Aí ele falou assim para mim, puxa, que bom, eu nunca saí no Notícias Populares, eu vou te prender só para você escrever o meu nome no jornal. Aí eu fiquei 12 horas em cana. Eu fiquei 12 horas, ele me levou algemado da delegacia de Boiçucanga, no litoral norte, e entrei no domingo de manhã, né, E foi na fazer o delegacia plantão. de São Sebastião. Ele me prendeu porque ele queria que eu escrevesse o nome dele no jornal Notícias Populares, que ele nunca tinha aparecido, nunca ninguém tinha escrito o nome dele. Ele falou, eu vou te prender para você escrever meu nome no jornal, pelo bem Não. ou pelo mal, mas aí eu tinha um vizinho delegado, possivelmente, e era domingo, e antigamente a orientação se você é preso no sábado ou domingo de carnaval, você só vai ser liberado na Na quarta-feira de quarta-feira. cinza. Não tinha delegado no plantão. Nossa, Simão. Porque se tiver. Então, eu desci para a carceragem, né? Preso por um flagrante de Pô, chave. eu tinha que ter ido lá fazer foto sua lá atrás da cadeia, pô. Você ia me tratar como um meliante, né? Então, são coisas que é inacreditável, né? Que eu tenha sido preso, uma violência policial, na verdade, né? Aí teve um sargento, ele era sargento, na verdade, e tinha um soldado, um caiçara, e ele me falou assim, ele foi lá me visitar na carceragem. Aí ele falou assim para mim, alemão, vou falar uma coisa para você. O sargento está louco para te pegar. E vou te contar mais uma coisa. A sua vida ninguém te dá de volta. Ixi, aí você ficou com medo. Aí, não, aquilo salvou a minha vida, se você quer saber. Porque eu era garotão, eu tinha 20 e poucos anos no NP, eu não estava nem aí, eu ia de peito aberto nas coisas, eu ia com você lá no cemitério, atrás de matador, a gente não tinha muito... a gente queria fazer, né? A gente queria Tinha fazer a prazer, reportagem. tinha prazer de fazer, né? E não tinha muita noção do que... Os perigos, Então, né? porque daí eu falava assim para ele, primeiro eu fiquei preso num corró, assim, da PM lá em Boiçucanga, um bairro de São Sebastião. Fiquei preso junto com outros, aquela zona de sábado de carnaval, todo mundo batucando, os caras jogando água dentro da cela para a gente não dormir no chão. Coisas da ditadura que o povo agora quer. A ditadura era uma merda, né? Qualquer sargentinho, qualquer oficialzinho fazia o que bem entendia. E era muito comum a notícia de um sargento como esse que me prendeu dar sumiço. Eles fizeram isso muitas vezes. Pegavam um garotão saindo do baile e tal, puf, e cometiam um homicídio, né? É mal policial, não é? Como eu trabalhei na reportagem policial, tem de tudo, né? Em todo lugar tem de tudo. Na redação de jornal tem de tudo. E
Então é isso, no Notícias Populares foi uma grande escola, né? Depois eu fui trabalhar e depois eu trabalhei na assessoria de imprensa, trabalhei na assessoria de imprensa do serviço funerário, por exemplo, né? Trabalhei na assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa, para político, fiz campanha, elegi governador, e o jornalismo está em transformação, né? O Ô, MP Simão, Oi, fala. não, agora acho que aqui está encerrando aqui. Tá, vamos Então, encerrar. é que assim, ó, com tudo isso que você passou, Simão, Ah, pelo amor que você tem na profissão que você escolheu, e por toda essa verdade. experiência, se você hoje pudesse dar uma sugestão, um conselho para algum jovem que está ingressando em qualquer carreira, não precisa Sim, ser nem ser jornalista. sim, O que mais nós encontramos hoje é que pessoas que abdicam do sonho de ser tal coisa para ganhar dinheiro em outra coisa, né? E depois fica aquela coisa sim, meio triste e tal. Se você fosse sim, dar uma sugestão para um jovem, sim. que sugestão você daria e o que você poderia passar da sua experiência? Então, Zé, eu particularmente acho que o jornalismo é um acúmulo, né? Então, a primeira sugestão que eu dou para os jovens, independente de qualquer coisa, é que eles leiam, que eles se informem, né? Que eles, e hoje tem todos os meios, né, para você se informar. Você vai ter que tomar cuidado porque tem muita fake news, tem muita coisa que é real ou não é, né? Na nossa época, claro que isso existia, né? Mas você precisa se informar. Essa é a primeira questão. O jornalismo mudou. Como nós estamos fazendo jornalismo aqui? Isso aqui é jornalismo, né? Imagina se antigamente as pessoas se entrevistavam assim, né? Era um privilégio das TVs e depois alguém que tivesse uma câmera. Hoje não. A pessoa tem um celular, ela consegue fazer um programa de televisão. Veja você. Sim. Então, isso é que esse é o conselho que eu dou para os jovens, né? Vejam tudo, leiam tudo, é, podem te roubar tudo, mas a cultura ninguém te rouba, né? A cultura é sua, esse acúmulo é importante para o jornalismo, né? Uma vez eu saí com um repórter cinematográfico, não, com um cinegrafista, repórter cinematográfico, na campanha do governador Roberto Requião. E ele falava assim, não, porque eu trabalho na Globo, né? Eu sou. Eu falei, putz, Ernesto, chamava Ernesto esse repórter cinematográfico. Só que tem uma coisa, a câmera não pensa, nós que temos que pensar, né? Então, esse é o conselho que eu dou para os jovens, estudem, estuda. Não pensa que estudar é porcaria. Veja o presidente que nós temos, não estudou. É só você ver o que é o nosso presidente. Não é nosso, porque, de fato, nem considero ele meu presidente, né? Mas a cultura é o que transforma o homem, né? E nós temos exemplos no país muito importantes. O Machado de Assis é um exemplo. O cara era filho de uma negra com um branco, uma branca com um negro escravo. É o nosso maior literato. Ele é o maior exemplo do brasileiro, né? Machado de Assis, né? Ele tinha tudo para não dar certo, né? Mas ele ia lá na Biblioteca Nacional, que já estava formatada naquela época, ele mesmo estudava. Se você não acha que tudo vai cair do céu, né? Verdade. As coisas só vão cair do céu para você se você entrar no banditismo. Mas o banditismo você pode ter vida curta, Sim. né? E o outro, Você vai o quê? Então, o jornalismo é uma ciência, né? Que você precisa estudar. Infelizmente, no Brasil, ao contrário dos outros países, o jornalista não é tão reconhecido, né? Mas é importante, independente de qualquer coisa, né? O e cara precisa você, ler, ele precisa se informar.
se ele gosta de internet, se ele gosta de WhatsApp, que utilize esses meios para se qualificar intelectualmente, né? Sim. O mais importante é isso. Porque é assim, claro, eu respeito todos os colegas que trabalharam comigo, você também. Nós fazíamos uma dupla. A gente precisava refletir sobre a condição que a gente estava vivendo, se era perigoso ou não, né? Sim. Infelizmente, nós tivemos muitos colegas que não avaliaram direito e perderam a vida, né? Tem um que é famoso, o Tim Lopes, foi fazer a matéria no meio de um... Perigo, né? De uma periferia do Rio de Janeiro e o tráfico queimou ele, né? E hoje uma profissão o Brasil, de risco, né? O Brasil, em algumas coisas, é muito pior do que nós enfrentamos, na verdade. Então, quando a gente fala Brasil, qual Brasil, né? O Rio é uma cidade conflagrada, né? E veja o que são as milícias, né? Perigosos, né? Gente perigosa que toma dinheiro do traficante. Todos eles muito armados. São Paulo, por exemplo, que nós conhecemos no NP, já tinha 10 homicídios por noite, né? Já era difícil. Já era difícil, imagina agora. Hoje as coisas com crack e outras, todo mundo armado, uma violência besta, né? Você morre muito bestamente, já se morria, mas hoje muito mais vulnerável, né? Eu acho, né? Hoje mesmo, olha, Zé, a menina da CNN estava entrando ao vivo, olha que coisa, entrando ao vivo de cima do viaduto lá da Ponte das Bandeiras, fazendo uma matéria de trânsito. De repente, lá no meio do link, a menina foi assaltada e roubaram o celular, 2 celulares dela. E ao vivo, né? Tudo bem, nós dois, a gente foi lá na periferia da Zona Sul, dentro do cemitério, fazer matéria atrás de justiceiro, mas a violência era um pouco diferente, ela era mais localizada. Hoje, putz, infelizmente, você vive assustado e ainda mais com o coronavírus, aí eu não preciso nem te falar. Então, mata mais do que qualquer coisa. Ô, Simão, das queimadas na Amazônia, naquela época que você fez a viagem, e para que nós estamos hoje vivenciando, você realmente, Simão, pode-se dizer que realizou um sonho, né, Simão? Se tornou um jornalista, um escritor. E que esse seja o primeiro de muitos livros que você possa escrever, Simão. Não, me deu um prazer imenso fazer o Queimadas na Amazônia. É importante, e eu fiz ele também porque como um grão de areia na luta pela conservação da Amazônia, né? Eu tenho certeza que hoje, se as pessoas forem... Eu sei que hoje tem Google e tal, todos esses equipamentos, eu vejo a cidade que eu tive, Queriaíne-Apari, Ibéria. Ibéria tem festival de cinema, né? Ibéria é do lado peruano. Já existe uma estrada que é uma estrada, uma rodovia mesmo, né? Que liga ali, que passa dentro da Vila Assis Brasil, onde, quando eu desci de barco no Rio Acre, tinha aldeia de índio, né? Eu vi a aldeia de índio e ainda o povo dentro do barco ainda falava, não, esses índios não se identificavam como indígenas, né? Também como descendente de índio. O brasileiro é um pouco curioso. Mas ali a solidariedade, é isso que falta hoje no mundo moderno. Ali eu encontrei muita solidariedade. Nesse livro é o livro da solidariedade, né? Em vários capítulos, né? As pessoas abriam o coração, o caminhoneiro te dava carona, te pagava comida, e assim foi. A mulher lá em Vila Assis Brasil fazia café e banana amazônica frita para todo mundo, né? Muito bom. Parece que o nosso tempo esgotou, Zé. Estamos encerrando aqui, Simão. Mas eu queria te agradecer aí
pela sua atenção comigo, pelo seu carinho. Não, imagina. E te É isso, é um desejo, prazer. e te desejo, Simão, toda a felicidade do mundo. E te desejo um beijo no coração. E que a gente ainda se encontre para fazer alguma pauta junto ainda. Tomara. Vamos ter lenhazinha para queimar. Zé, muito obrigado, te agradeço muito. Eu fiquei Você é um feliz de cara te ver de novo. Nossa, que legal. eu te considero muito. Né? Tamo junto nessa vida aí, Simão. É um amigo do coração mesmo. Você Tá também. bom, velho? Te Um abraço, agradeço. Simão. Muito obrigado. Para nós, muito obrigado.